O CDS, de acordo com o resultado do trabalho produzido pelo Grupo para a Recuperação Económica e Social de Portugal, conjuntamente com o Grupo Parlamentar e a direção do CDS, depois de, na semana passada, termos apresentado a proposta Via Verde Saúde, hoje apresentamos duas propostas, a primeira das quais um vale farmácia para apoiar os idosos na compra de remédios. Os dados disponíveis em Portugal, antes da pandemia, mostravam que 10% dos portugueses não possuíam recursos económicos para adquirirem os medicamentos que tinham sido prescritos pelo médico. E supõe-se que os mais atingidos sejam os idosos, que são o grupo mais exposto à pobreza, à exclusão e à doença. E as diversas ONGs que atuam na área da saúde concluem que, nos últimos anos, se tem acentuado um agravamento nas dificuldades de acesso a medicamentos por parte dos idosos e que este problema se tem agravado após a crise pandémica. O atual quadro de apoio à aquisição de medicamentos por parte dos idosos é manifestamente insuficiente quanto ao valor, é restritivo quanto à seleção dos beneficiários e destina-se apenas a medicamentos que são comparticipados e opera apenas por reembolso, o que na prática limita muito a sua eficácia. O CDS não aceita que um idoso seja confrontado com a escolha desumana entre pagar a conta da farmácia ou pagar a conta do supermercado. Atualmente, a verba gasta com este apoio, limitada apenas aos beneficiários do complemento solidário para idosos, ascende aos 2,5 milhões de euros. É por isso que o CDS propõe a criação de um vale farmácia que alarga o apoio à compra de medicamentos prescritos a todos os idosos, mesmo que não sejam comparticipados, sendo certo que o universo será aos idosos com mais de 65 anos de baixos rendimentos. Este apoio deve ser prestado de forma prévia, de modo a evitar o recurso ao reembolso, o que diminui muito a sua eficácia, através da atribuição de um cartão aos idosos beneficiários que tem que ser aceito como modo de pagamento nas farmácias. Este apoio deverá ser de 100% nos casos em que os rendimentos mensais dos idosos sejam inferiores a 351 euros e de 50% nos casos a que sejam inferiores a 655 euros e 50 cêntimos. Propõe-se ainda a introdução de uma cláusula de salvaguarda para promover igualdade no acesso ao benefício. Isto é, garante-se que nenhum idoso, mesmo que tenha rendimentos superiores a 351 euros, fique com um rendimento disponível abaixo destes 351 euros, depois de pagar as suas contas na farmácia. Dou um pequeno exemplo. Um idoso cujo rendimento seja de 400 euros, mas a sua despesa com medicamentos na farmácia ascenda a 120, tem direito a 60% imediato de desconto no pagamento desses mesmos medicamentos, acrescidos de 11 euros, que é o valor que prefaz os 351 euros de rendimento disponível. Por outro lado, esta cláusula de salvaguarda garante ainda que aqueles que têm mais de 655 euros e 50 cêntimos dispõem de um apoio de 50% na parcela de despesa de rendimentos que torna o seu rendimento disponível inferior a esse patamar. Portanto, esse remanescente, até por fazer os 655 euros e 50 cêntimos, é pago em 50% também por via deste apoio. O que conseguimos ilustrar com o seguinte exemplo. Um idoso cujo rendimento seja de 700 euros, mas que tenha uma despesa com 200 euros em medicamentos, não teria, por via de regra, nenhum apoio.
mas teriam um rendimento disponível de cerca de 500, já depois subtrairmos a despesa com medicamentos. Através desta cláusula de salvaguarda, terá direito a 50% da parcela que prefaz os tais 655,50 €, que corresponde a um apoio de 155,50 €, que no total há uma comparticipação que é apenas atribuída por via dos 50% em 77,25 €. Portanto, quando é conhecido o nível de rendimentos dos idosos, designadamente quando beneficiam de prestações sociais, que é, por via de regra, o grande parte deste universo e a esmagadora maioria dos casos, o apoio será garantido previamente à atribuição deste cartão com meio de pagamento na farmácia, conforme os casos em que há uma comparticipação de 50% ou mesmo de 100% na compra dos remédios. Nos demais casos, designadamente quando opera a tal cláusula de salvaguarda, aí o apoio será garantido pela via do reembolso. E é por isso que para nós, no CDS, a defesa intransigente dos idosos, em especial daqueles que são mais desprotegidos, é uma das prioridades do nosso partido. Cuidar de quem cuidou de nós é não só um imperativo ético, mas também um eixo principal e uma questão social premente para um partido humanista e personalista como o CDS, e é uma bandeira que não deixaremos que fique entregue às mãos da esquerda. Como muitos portugueses, eu cresci com os meus bisavós e os meus avós. E também por isso rejeito tratar os idosos como número ou como estatística. São pessoas cuja dignidade tem que ser especialmente protegida com a maior dedicação e amor. E é por essa razão que, como Presidente do CDS, estarei na linha da frente na proteção dos seus direitos. A outra proposta que o CDS aqui traz hoje prende-se com um programa a que chamamos SOS Lares. Consiste no apoio à contratação de médicos por parte dos lares através de uma atualização extraordinária dos acordos com o setor social e solidário que detenham estas estruturas residenciais para idosos. E, claro está, ele prevê a possibilidade para que estas mesmas estruturas residenciais para idosos, os lares, através da revisão dos acordos com o Estado, possuam uma linha que lhes permita contratar médicos e, assim, fazer face a uma resposta ao nível dos cuidados de saúde primários e às necessidades dos seus utentes nesta altura de crise pandémica.